Já fizemos, já fizemos nossa prece da noite, mas mesmo assim, para começar esse evangelho, para começar essa sequência, essa série de evangelho, vamos iniciar mesmo depois da prece. Certamente, os poderes do bem, de Deus e de Jesus Cristo, nosso Mestre, nos ajudará a cada dia fazermos melhor, porque é caminhando que alcançamos a tão sonhada felicidade junto aos espíritos elevados e superiores que gravitam em torno de Deus. Então, vamos fazer esse evangelho assim mesmo. O evangelho de hoje é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11:25. Aí uma passagem do Evangelho que eu não me lembro ou desconheço, mas é interessante, né? Estudar é sempre muito bom. E agora vamos desvendar, né, isso aqui, porque realmente não é uma coisa simples de se entender, né? Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor, do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelados aos simples e aos pequenos. Naturalmente, as palavras de Jesus, elas são por parábolas, né? Então, o sentido é um sentido que vai se tirar da cultura, do entendimento, né? Do desenvolvimento da época e de agora. Vamos ver o que é que o Evangelho nos explica. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas simples aos pequenos, que são os pobres de espírito. Aí agora já vem uma revelação, né? Ou seja, por quê? Porque os pequenos são pobres de espírito. Agora entendeu que são pobres de espíritos e ricos de espíritos. Tem que entender, né? Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos. Aí entendemos os pobres de espíritos como aqueles que não são orgulhosos, que não são vaidosos, que são simples, como a palavra já diz, e pequenos, ou seja, que são humildes, aqueles que estão humildades. Pois é. E agora? E por ter ocultado aos doutos e aos prudentes. Aos doutos é mais fácil de entender, né? Mas esses doutos não são os verdadeiros doutos. São aqueles que pensam que são doutos, são os pseudodoutos, né? Pensam que são doutos, mas na verdade não são. Porque o verdadeiro douto é aquele como Sócrates, né? Daquela frase, né? Tudo aquilo entendi, claro que a história é longa, né? Mas quem desejar entender, procura. E a frase não é aquela que todo mundo diz, a frase, resumindo, é assim: percebi que aquilo que desconheço é infinitamente maior do que aquilo que conheço. A frase de Sócrates é essa, não é aquela que o povo popularizou. E aí tem toda uma história com relação a Delfos, né? Acho que é o caminho de Delfos, alguma coisa, e as pitonisas e etc. Então a frase é: compreendi, né, o resumo, né, compreendi que tudo aquilo que conheço, que desconheço, é infinitamente maior do que eu conheço. Então, esses são doutos verdadeiros. Esses doutos a que Jesus se refere aqui são os pseudodoutos. São aqueles que se acham, né, na linguagem de hoje, né? Então, continuando aqui, né? E por ter ocultado aos doutos, como eu falei agora,
e aos prudentes. Agora, quem são os prudentes, né? Vamos ver se a gente descobre. Mais aptos na aparência a compreendê-los. Ou seja, quem é mais apto na aparência a compreendê-los? Os simples, aqui em cima do meu dedo, né? E os pequenos. Os doutos, os pseudodoutos, né? E os prudentes não. Então vamos em frente. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes. Olha aí. Então, não errei no meu entendimento, né? Eu não me equivoquei no meu entendimento. São os humildes. São os que se humilharam diante de Deus. Ou seja, se humilharam diante de Deus, na verdade, quer dizer o quê? Se reconhecem pequenos. Não humilhar no sentido que a gente tem aqui na nossa cultura brasileira hoje. Não. Se reconhece pequenos. E ainda hoje à tarde a gente conversava, né? Você viu, filho, conversando no telefone? E eu falei, olha, vai para a roça, para uma fazenda, para o interior, onde não tem iluminação da cidade, e olha para o céu. E vê a quantidade de estrelas que tem. Sim. Né? Olha para o céu e vê a quantidade de estrelas que tem. E aí você vai entender porque a gente tem que ser humilde diante de Deus. Sim. Né? São os humildes, são os que se humilharam diante de Deus. E não se consideram superiores a toda a gente. Ou seja, não se consideram melhores que os outros. Pronto. E a gente continua entendendo, né, aos doutos. Vocês são os humildes. Agora os segundos, né? Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano. Ou seja, compreende só da terra, né? E mesmo assim não compreende, na verdade, né? Os quais se julgam prudentes. Ah, agora eu entendo o que é prudentes. Os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Ou seja, são aqueles que só creem no que vê. E quando não querem, né, quando não é conveniente, nem no que vê, não crê. Porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Na antiguidade, né? Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Olha que trecho final interessante, né? Aqui, a partir daqui, ó. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples, humildes que diante se prostram. Então, assim, qual o convite aí? O convite é para que os estudiosos de hoje, os cientistas de hoje, levantem a cabeça, tirem a cabeça de dentro do buraco, como faz a ema, tem um pássaro, né, que gosta de enfiar a cabeça no buraco, é a ema e a avestruz, né, se eu não me engano. Então, que os estudiosos, né, os cultos, né, sejam simples e pequenos também. Nada impede que uma pessoa estudiosa seja simples e pequena. E temos muitos estudiosos cientistas que são simples e pequenos. Muitos. E os maiores tenham certeza que eles eram simples e pequenos. Mesmo que não fossem religiosos de carteira, né? Religiosos de carteira, né? Mas eram religiosos de coração e de mente, né? Os grandes, né? Tenham certeza disso, né? Que se rendiam aos mistérios ocultos, né? A gente sabe disso, quem for estudar a história dos grandes pesquisadores e cientistas russos, né? Europeus, né? de vários locais, vai saber que eles eram, né? A gente não tem conhecimento sobre os chineses, indianos, né? Mas a gente sabe que esses grandes pesquisadores, né? Eles realmente tinham o reconhecimento que Sócrates tinha, né, da nossa pequenez humana, e com isso eles eram grandes pesquisadores e fizeram grandes conquistas na revolução do mundo. Vamos começar daqui de cima agora. Tem um gatinho aqui pro Evangelho, tem 2 gatinhos aqui pro Evangelho. Vai sair no Evangelho, viu? Vamos bagunçar aí.
Barriguinha cheia, agora é bagunçar, né? Pronto, vamos lá, vamos voltar para o Evangelho. Em cima, no número 9, bem aqui em cima. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos normal, desculpem aí o barulho, não sei se está incomodando, mas é assim mesmo, né? A vida em sociedade é assim, não sei se vai adiantar. Fecha a janela aí. Essa é a vida em sociedade, a vida nas cidades, é desse jeito. É cada um bota um som mais alto que o outro da vizinhança e a gente vai sobrevivendo. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. Ou seja, tem gente, né, principalmente no meio espírita, né, gostaria que os espíritos viessem trazer um monte de informação. E eu digo, antes de continuar a leitura, não adianta informação. Foi o mesmo que Jesus respondeu, né, à família do rico na parábola de Lázaro e o rico, né? Que o rico, quando se viu desencarnado, né, queria que Jesus mandasse alguém, né, ir lá falar com a família o que foi que aconteceu, o que é que sucedeu depois da desencarnação entre Lázaro e ele, né, as diferenças que sucedeu entre os dois. E Jesus disse, os profetas vieram antes, eles têm aos profetas. Então aqui, o mesmo se dá hoje às grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram que os espíritos tão pouco esforço fazem para convencer. Ou seja, não adianta encher de informação a quem não quer informação, no fundo da alma, no fundo do coração. A razão está em que estes últimos cuidam perfeitamente dos que procuram, de boa fé, com humildade, a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los para si, provando-lhes a sua existência. Nossa, é muita presunção, né? É muita presunção. Mas é isso mesmo, né? Temos humanos dessa maneira. O poder de Deus se manifestou nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Lógico, né? Eu falei no instante de a gente olhar para o céu à noite, né? Numa roça, numa fazenda, e ver a quantidade de estrelas. E lembrando, cada estrela dessa que a gente vê no céu é um sol. Um sol significa que tem 3, 4, 5, 6, 7 ou muito mais planetas em volta. E esses planetas têm vida. Tenha certeza que se você estudar um pouco de cosmologia, um pouco de astronomia, vai ver que são bilhões ou trilhões de galáxias, como se dizem hoje, de galáxias, trilhões e trilhões de sóis. E tenha certeza que trilhões de galáxias, trilhões de sóis, ou bilhões de galáxias e trilhões de sóis, não vai ser um planetinha de nada no meio de 7, na periferia da galáxia, que está na periferia do universo, que vai ser o único privilegiado que vai ter os filhos de Deus. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Aí, sinceramente, não dá para continuar. Né? Não dá para continuar. Né? Pelo amor de Deus. Né? Deus vai fazer esse sol, né? Que se a gente pesquisar na internet hoje, né? Deus permite a internet o tamanho desse sol com relação a outros. Aí nós temos outros sóis gigantescos no universo, desnublantes no universo, outros planetas desnublantes no universo gigantesco. Aqui no nosso sistema solar, nós temos planetas desnublantes. Saturno. Há décadas, há séculos já se conhece esse planeta.
Saturno é lindíssimo, é deslumbrante, né? Júpiter. Júpiter, exatamente, a visão de várias luas, as luas de Saturno, as luas de Júpiter. Luas são maiores do que a Terra. Aí, só esse carocinho de areia no universo, né? Não vou dizer insignificante, porque a obra de Deus nada é insignificante, né? Porque tem uma frase de Haroldo Dutra que é lindíssima, né? E essa frase realmente é preciso entender o profundo amor de Deus, entender o profundo amor de Cristo para entender essa frase de Haroldo Dutra. Porque se não entender o profundo amor de Deus, se não entender o profundo amor de Cristo, essa frase de Haroldo Dutra, a pessoa não vai entender. Ele diz assim: Deus ama tanto ao verme que rasteja, quanto ao anjo que gravita em torno de si. É mais ou menos isso. Isso é normal, porque Deus é puro amor. Deus é o perfeito amor, inimaginável para nós. Continuando. O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas, como nas maiores, ou seja, no verme, na bactéria e no universo. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, ou seja, Deus quer que a gente veja tudo. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não veem. Então não sejamos cegos, né? A Bíblia tem vários exemplos, né, para tirar nossa cegueira. A esses não quer Deus abrir a força aos olhos. O livre-arbítrio que Deus nos dá, né? A gente, para crescer, precisa sempre de um pouco de liberdade. Nós não damos um pouco de liberdade aos nossos filhos, nossas filhas? Damos, porque esse pouco de liberdade é o livre-arbítrio que a gente tem, que é o suficiente para crescer. Muita não, porque senão a gente faz besteira, né? Criança faz besteira, adulto faz mais ainda, né? Criança faz besteira que não prejudica ninguém. Adulto faz besteira que destrói o mundo. Adulto faz guerra. Adulto joga bomba atômica nos outros países. Adulto cria arma química. Adulto cria minas. Quantos países são extremamente prejudicados por minas? Minas terrestres. Até hoje, né? A Bósnia. Né? A Bósnia, meu filho está falando aqui, né? Até hoje a Bósnia, né? E tantos outros países da Ásia, né? Tem um ministério na Bósnia que é de coleta de bomba, que até hoje tem mina lá. Pois é. Então, quem é espírita vai reclamar do livre-arbítrio, dizer que, então não tem livre-arbítrio. Tem sim, livre-arbítrio é limitado. Livre-arbítrio não é poder fazer tudo, não. Porque se não temos superioridade moral para isso, a gente vai ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio é com superioridade moral. Livre-arbítrio é quem já sabe o que deve fazer. Não é o ser humano. São seres angélicos. São seres crísticos. São os espíritos superiores. E esses não quer Deus abrir a força aos seus olhos, dado que lhe apraz tê-los fechados. Ou seja, que eles querem ter eles fechados, né? Às vezes deles, a vez deles chegará. Li errado, viu? A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas. Trevas aqui entre aspas, viu, gente? Não é aquela treva do inferno de Dante, não, viu? Trevas é desconhecimento, né? Sintam a angústia das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhe fere o orgulho. Não é? Ou seja, ferir também não é ferir no sentido que a gente tem, não, né? Ferir o orgulho é a mesma coisa de fazer ver, fazer perceber, afetar a visão, né? O que é que lhe fere os olhos? Quando você enxerga. É uma expressão, viu, gente? Não vamos atribuir coisas rústicas a Deus, não. Coisas grosseiras são coisas humanas. Deus emprega para vencer a incredulidade
Poxa, tem uma pessoa, um amigo, uma amiga, não lembro, que fala muito. É uma amiga, né? Que ela fala muito que Deus não usa força, né? Para vencer, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Ou seja, cada um. Hã? Não é? É de acordo com a possibilidade da pessoa entender, né? Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tens que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião ou não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Presunção do ser humano, né? Não se espante, pois, o incrédulo de que nem Deus, nem Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus lhe impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem, humildemente, e não os que se julgam mais que ele. Né? Aqui também é forma de falar, né? Porque Deus não é humano, né? Humanos somos nós, né? E seremos mais que humanos, como falamos antes, né? Seremos espíritos elevados, superiores, espíritos crísticos, né? Anjos, a depender do ponto de vista da religião, né? Então, imagina Deus que é o Criador de tudo, de todas as coisas, né? Então não tem essa questão de escutar ou não escutar, né? Nós estamos, como diz bem Haroldo Dutra também, né? Nós estamos mergulhados no hálito divino, entre aspas, né? Hálito entre aspas, né? Nós estamos mergulhados no universo de Deus e mergulhados nas suas leis. Assim como os peixes estão dentro do oceano, né? Nós estamos dentro do universo. Então, o oceano não tem suas leis, né? A densidade da água, o som, né? A velocidade, o som, como se propaga na água, não tem suas próprias leis dentro da água. Fora do oceano tem outras leis, né? Tem leis que são iguais, etc. Então nós estamos mergulhados na lei de Deus, né? Como a gente estuda no Espiritismo, né? Lei de ação e reação, lei de retorno, são leis que a gente vê simplesmente, não é só o Espiritismo que fala sobre isso, né? Livros de autoajuda, como O Segredo, né? Ele fala disso. Quem quiser ir lá ver, pode ir lá ver. Se ele não fala de lei de sintonia, né? Nós estamos mergulhados na lei de Deus. Então não existe isso de... Isso aqui é só forma de falar, força de expressão. Né? Escuta bondoso os que ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais que ele. Ou seja, quem é que se julga mais que ele? Como é que funciona isso nas leis de Deus? Quem se julga mais do que Deus, né? Na verdade, atenta contra as leis universais, contra as leis cósmicas. E atentando contra a lei cósmica, simplesmente vai receber o retorno das leis cósmicas. A gente quando fala de... Né, meu filho? A gente quando fala de natureza, não diz que a natureza dá resposta? O universo também dá resposta. Então essa... Ele destrói ela e depois ela destrói a gente. Exatamente, né? Exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Tá perto de acabar, dá para concluir esse evangelho. O item 10 aqui. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente? Poderia sim. Né? Pelas suas leis, poderia sim. Por meio de manifestações retumbantes, ou seja, manifestações, né, incríveis, né, como as mesas girantes, né, que tinha lá no início, né,
diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Boa pergunta, agora vamos responder aqui, né? E fora de toda... Vou responder não, ainda é outra pergunta ainda. E fora de toda a dúvida que eu poderia, mas então, que mérito? E fora de toda dúvida que eu poderia... a resposta é uma pergunta. É fora de toda dúvida que eu poderia. Mas então, que mérito teriam eles? Ademais, de que serviria? Isso aqui é a mesma coisa de você pedir para seu professor, depois seu professor elaborar a prova para você, você pedir para ele responder. Entendeu, meu filho? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem às evidências, nem às evidências, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria. Não é? Ainda que eu visse, não acreditaria. Porque sei que é impossível. E realmente tem gente que fala isso, né? Ainda que eu visse, não acreditaria, sei que é impossível. Pronto, então... Aí acabou. Deus tem todo o tempo do mundo, né? Porque Deus criou o tempo. O tempo é só O tempo para Deus é só um... Como é que eu digo? Não sei nem qual a palavra dizer. Mas assim, os espíritos superiores de Deus não se submetem ao tempo. O Criador não se submete às suas criações. O tempo não existe para os espíritos superiores, para os espíritos crísticos, para os anjos, arcanjos, querubins, né? Seja lá que entidade, seja lá que religião, né, a pessoa for, né, a entidade superior que a pessoa reconheça e compreenda, né? Esses entes superiores não se submetem ao tempo. O tempo não existe para eles. O tempo é, entre aspas, uma ficção que nós estamos mergulhados. Então, como eu gosto de dizer minha frase, né, Deus não tem pressa. Ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Beleza. Esses se negam... Está perto de acabar. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhe tolda a visão, né? Ou seja, que lhe cobre a vista, né? A catarata é uma doença que vai formando uma película, né, em cima do olho, e a pessoa fica com a vista turva até ficar cego. De que vale apresentar a luz a um cego? Ou seja, a pessoa está cego de mente, né, de coração. Necessário é que antes lhe dê... Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Aí tem aquelas coisas lá na Bíblia, né? Se o teu mal é o teu olho, que arranca o teu olho e tal. Lógico que aquilo é parábola, né? Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. De modo próprio, deve ser, de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, ou seja, propriamente se perturba, né? Eles venham de si mesmo lançar-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos prodígios. Filhos prodígios, aqui está a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo retorna, né? Então, não é à toa que está lá na Bíblia a parábola do filho pródigo. Não é por acaso que está lá. É para a gente desenvolver e entender essas coisas aqui. Né? O que é que o filho pródigo faz? Ele sai, né? Perde o tempo e o dinheiro e retorna ao pai. Somos nós. O ensinamento de Cristo é eterno. É até nós nos tornarmos espíritos crísticos. Quando nós nos tornarmos espíritos crísticos, espíritos superiores, né, na primeira escala crística, aí não precisaremos mais do ensinamento do Cristo. Teremos outros ensinamentos, né, mais superiores, mais elevados. Então, né, finalizando esse evangelho, né, já 29 minutos, né, perfeito, maravilhoso, graças a Deus. Aí vamos fazer uma prece de agradecimento, né?
Mestre Jesus, Deus Pai, Criador de todas as coisas do universo. Senhor Deus, Senhor Jesus, em Teu nome, agradecemos a todos os espíritos bons, encarnados e desencarnados, espíritos familiares, abnegados trabalhadores do Cristo, trabalhadores na obra de Deus, que inspiram os seus irmãos menores no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da luz, no caminho do amor fraterno. Senhor Jesus, muito obrigado em Teu nome. Agradeço aos nossos anjos guardiões, a nossos espíritos protetores que trabalham na seara do Cristo, inspirando os seus irmãos, como professores inspiram os seus alunos, como pais e mães amadas inspiram os seus filhos. Muito obrigado, meus irmãos maiores, que cuidam de mim, como eu me esforço para cuidar do meu filho, que cuidam de mim, como pais e mães abnegadas se esforçam para cuidar dos seus filhos. Obrigado, Deus, por permitir que todos nós, cuidando uns dos outros, na Tua escola da vida, cresçamos, que todos nós possamos crescer e alcançar as glórias dos reinos superiores que reservas para nós. Que Jesus esteja com cada um de nós durante a nossa semana, que se iniciará amanhã, segunda-feira. E que as luzes desse Evangelho possam nos carregar no nosso dia a dia e sermos tolerantes, amorosos e compreensivos com nossos irmãos de caminhada, familiares, colegas de trabalho, colegas de qualquer lugar de convivência, de estudo, de escola, de tudo. Que Jesus esteja conosco, que o amor de Deus esteja conosco, que assim seja.